Famintos e famintas deste canal, que saudade que eu tava de vocês, meu Deus do céu. Mas vocês sabem que nesta quarentena tá acontecendo muito disso, né? De a gente querer produzir, se sentir meio que na obrigação. E quando a gente vê, a gente perdeu o controle de tudo. Tudo bem, meu querido, não tem problema. O que passou, passou. O importante agora é o que vem. Vamos focar. Pelo menos aqui no meu estado, em Santa Catarina, estão sendo liberados as coisas parcialmente, não é mesmo? Mas as faculdades continuam iguais, então eu tô em casa, não saio de casa. E espero que se você tá podendo, também está ficando em casa. Então vamos lá, no vídeo de hoje vocês já viram aqui embaixo o que a gente vai fazer. Ela tem vários nomes, torta alemã, torta holandesa, pavê ou pra comer. Cara, essa é uma piada que tipo, se é você que faz, sempre vai ter graça. Sempre você vai fazer e você vai dar risada. Mas sempre que você escuta, você... era melhor não ter falado. Mas a gente pode chamar ela de torta de bolacha, porque pra falar bem a verdade, e a gente vai falar mais pro final do vídeo, depois da receita tem sempre aquelas dicas pra vocês variarem, melhorarem a receita aqui e ali. Essa torta, na verdade, é muito, mas muito brasileira. E ainda mais com os ingredientes que a gente usa na receita que eu vou passar agora pra vocês. Por isso, por ser uma sobremesa muito brasileira, até, editor, por favor, coloca aí uma trilhazinha bem brasileira, sabe? Naquele ritmo de... Isso! Ó, nesse bossa nova, meu querido. Vamos, vem comigo, vamos cozinhar, beleza? Ó. E claro, já deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever, porque eu sei que você vai amar e vai ser a sobremesa do almoço de domingo aí com a sua família. Bora lá!
Certo, então vamos lá. Se você não quiser uma torta tão airada como essa que a gente mostrou aqui, você pode estar fazendo aí um creme belga, que é praticamente um creme confeiteiro, só que um pouco mais líquido, né? Ele não fica tão cremosão assim. Você pode estar substituindo por um creme confeiteiro mesmo, e aí a gente vai trazer essa receita para o canal mais pra frente. E claro, você também pode estar fazendo, normalmente pavê usam bolacha de maisena ou também aquelas bolachas champanhe. Também fica muito legal, uma maneira aí de você diversificar. Mas pode ser feito com qualquer das 3 bolachas, porque no vídeo a gente usa uma de leite. Para essa receita que a gente passou, se você quiser fazer, por exemplo, com chocolate, você pode estar usando aí um achocolatado em pó, pra misturar ali junto com esse creme depois de batido, não tem problema nenhum, fica muito legal, ou já bate junto. E também você pode estar aí colocando um chocolate derretido em banho-maria, e aí toma cuidado para não tirar o ar dessa mistura. Então quando você for colocar o chocolate, mistura de baixo para cima bem devagar, só para misturar, não é para bater. Assim como se você não quiser usar o chocolate em barra para fazer a nossa cobertura, que a gente fez uma ganache, você pode estar fazendo aí só colocando um achocolatado mesmo, ou colocando um chocolate em pó, um cacau em pó, de como for sua preferência. Você pode estar colocando nessa mistura do próprio creme que a gente usa para toda a receita. Então no final, a cobertura ali, vocês viram que a gente fez uma camada de creme e uma de ganache de cobertura. Você pode estar fazendo só a última de creme e aí um creme com chocolate, chocolatado, cacau que você escolher. Também é uma ótima opção para você estar variando essa receita aí. E aí, se você gostou, se você achou que essas dicas aqui valeram muito e se vocês gostaram aí da produção do vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e claro, não esquece de se inscrever que vai ajudar muito aqui no canal e a gente vai saber que está fazendo um trabalho muito legal. Eu não sei porque que eu sempre digo a gente, se acabou que estamos aí sozinho fazendo a produção e tudo mais. Mas claro que tem muitas pessoas aí ajudando, incentivando. Muito obrigado a você que já me mandou mensagem, que deixa aqui nos comentários, ó. Um beijo, um abraço muito apertado com bastante álcool gel em você, porque com certeza você tá dando um gás pra gente continuar aqui. Então, meus queridos, até a próxima. E se você viu o vídeo até aqui, deixa aí embaixo #pavê. Pro pessoal ver, né? Porque não vai dar pra comer a hashtag. Só pra ver mesmo. Com essa eu me despeço.